A paz do Senhor. Eu tenho um testemunho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, vai narrar uma história de uma mulher chamada Ana. E todos sabem que Ana era estéril. Ela era casada com Elcana, a qual também tinha outra mulher chamada Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha. E ela sofria muito por causa disso. Sofria até a afronta da outra mulher de Elcana, a sua rival, a Penina, por não conceber filhos. E naquela época era ruim para uma mulher não ter filhos, porque era como se tivesse sido amaldiçoada por Deus. Até por isso que Elcana casou até com a segunda mulher, porque ela era estéril, então tem a opção de casar com outra mulher naquela época, era um costume. E nós vamos ver lá no mesmo capítulo 1, lá no versículo 11, que Ana vai fazer um voto diante do Senhor. Que se o Senhor atendesse para a aflição dela, e lhe desse um filho varão, e desse para ela entregaria novamente para o Senhor. E era um voto que se Deus desse um filho para ela entregaria para Deus. E aconteceu que ele estava lá vendo ela orar, até murmurar, pensando que ela estava até alcoolizada dentro da casa de Deus. E ali ela falou: jamais, Senhor, eu estou aflita, necessitada, eu preciso da bênção de Deus. E aí Deus abençoou através da vida de Eli: vai em paz e seja concedido o desejo do seu coração. E após isso nasceu Samuel. E depois que Samuel foi desmamado, Ana levou até o templo e entregou aos cuidados de Eli, para que ele fosse cuidados dentro da casa de Deus, ali nas tendas onde Eli morava, o sacerdote Eli. Eu estou contando essa passagem da Bíblia porque em 1995, eu ainda jovem, ainda estava com uns 20, 23, 24 anos, e eu estava orando no meu quarto, e tinha uma hora de oração que eu fazia durante a tarde. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Unicamente era o telefone fixo que a gente tinha. E eu tinha alguns contatos de pastores, missionários, amigos, não, que a gente orava um pelos outros. E nesse momento da oração ligou uma missionária, amiga minha. E ela disse assim: irmão, ora pela minha filha. Ela acabou de ter um bebê, ela está lá internada no hospital. E esse bebê que nasceu, ele engoliu um líquido. E os médicos desenganaram, disse que ele só tem 24 horas de vida. Irmão, ora. Aí ela passou o número do telefone do hospital e passou o número do quarto a qual a filha dela estava. E ela pediu para que orasse pela filha dela. Só que com uma ressalva, com porém. A filha dela não gostava de crente. Ela, sendo filha de missionária, ela não suportava crentes cristãos. Ela não conversava, ela não suportava que um crente falasse com ela, que um cristão falasse com ela. Mas ela pediu mesmo assim que eu tentasse. Desligou o telefone, eu peguei e voltei a orar. E quando eu fui orar, Deus, o Espírito Santo, disse para mim não orar, mas abrisse a palavra de Deus. E quando abri a palavra de Deus, caiu exatamente em 1 Samuel, capítulo 1, onde eu li a vida de Ana, que era uma mulher estéril, e que fez um voto diante do Senhor, e ela entregou o filho para Deus, lá para o sacerdote Eli. E ali naquele instante, falei: Senhor, o que é para essa situação? E Deus me falou para que eu ligasse lá para essa filha dela e falasse que ela tinha que fazer um voto diante do Senhor, que entregasse esse filho para Deus, que esse filho fosse criado sobre o Evangelho e que esse filho fosse totalmente cuidado para não ser batizado, para ser apresentado a Deus quando tivesse um mês, e sempre fosse criado num berço evangélico. Esse era o voto que Deus queria, porque Deus devolveria esse filho para ela. Amém. Deus me revelou, liguei no hospital. Deu o número do hospital, liguei, e aí tinha o quarto onde a filha dela tinha para mim falar para a recepcionista. Quando eu ligo, o primeiro milagre já acontece.
que quando eu ligo atende a voz de uma mulher. E quando eu disse assim, eu gostaria de falar no quarto tal, com a pessoa tal, ela falou assim, do outro lado, você está falando diretamente com ela. A ligação não passou pela recepcionista, caiu direto no quarto onde a filha dela estava. E não perdi tempo, já comecei a apresentar a ela, falei, sou amigo de sua mãe, sou evangélico, sou servo de Deus, não desliga o telefone porque eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida, porque Deus quer salvar o seu filho. E ela começou a escutar, e eu comecei a passar a passagem que Deus tinha me mostrado, e tinha revelado, e o que Deus queria que ela fizesse para que Deus salvasse o filho dela. Nesse instante eu vi o sussurro chorando do outro lado do telefone. Já aproveitei e disse para ela, se ela não quisesse aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ela entregasse toda a sociedade, todos os problemas na mão do Senhor. Naquele instante, para quem odiava a crente, estava aceitando Jesus do outro lado da linha, chorando e aleluia, não esqueço até hoje. E ela aceitou Jesus e fez o voto de criar este filho no berço evangélico, e quando tivesse o mês, entregaria, oferecia a Deus, aleluia, para ser apresentado. Grande Deus, foi maravilhoso. Desliguei o telefone, fiquei alegre, né? E aí continuei a minha oração, feliz, louvando e adorando a Deus, e confiando que Deus já tinha feito a obra. Passado 1 hora, a missionária, mãe dela, me liga novamente e fala, irmão Celso. Falei, que, irmã? Pode falar. Falei, irmão, você não precisa orar novamente pela minha filha e pela criança. Eu falei, por que, irmã? O que aconteceu? Então, o médico tinha dado 24 horas de vida. Agora ele deu 6 horas somente, que a criança não vai resistir, vai desligar o aparelho e não tem condições. Irmão, vamos orar. Naquele momento, o Espírito Santo estava forte em minha vida e eu disse para a minha irmã, orar para curar não oro mais. Não vou orar. E ela falou, por que, irmão? Porque Deus já fez a obra. Uma vez Deus falou, uma vez Deus cumpre. Vamos crer. Eu falei para ela assim, a sua filha já aceitou Jesus, já fez o voto diante do Senhor, agora está na mão do Todo-Poderoso Jeová, e de lá ninguém tira. Agora, irmã, você vai desligar o telefone aí, eu vou desligar o telefone aqui, que você vai dobrar o seu joelho e glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, pela cura que ele já fez, porque a primeira notícia nunca é de Deus, a primeira notícia é ruim, mas a que vier após essa é que Deus já deu a cura. Creia, eu vou desligar o telefone aqui e nós vamos glorificar o nome do Senhor pela cura que Deus já deu. Amém? Amém. Ela desliga o telefone, desliguei, continuei a minha oração de agradecimento, louvando e adorando o nome do Senhor. Passa mais meia hora, esta minha irmã me liga novamente, irmão. Eu falei, meu Deus, Senhor, desta vez a criança morreu, não é possível. Ela falou, você não sabe o que aconteceu. Meu coração naquele momento gelou. Eu falei, não é possível, Senhor, que o Senhor permitiu que essa criança morresse. Tanta fé, Senhor, e nós cremos no seu poder, Pai. E eu disse para a irmã, que foi, irmã, desta vez? A irmã falou, estou aqui no hospital ao lado da minha filha. O médico nos chamou, colocou a gente numa sala. E ali numa sala de recepção, aquela sala, nós dois ficamos aflitas, que o nosso bebê tinha morrido, que o meu netinho tinha morrido. E ali veio 2 médicos com uma prancheta na mão, ficaram do lado de fora conversando. E eles, no meu entendimento, eu estava falando com a minha filha, eles não sabem a maneira como vai dar a notícia para nós. Mas de repente um fica do lado de fora, o outro entra e diz assim para nós, olha, nós fizemos todos os exames possíveis sobre o seu filho, falou para a minha filha. Todos os exames possíveis. O seu filho já não era para estar entre nós.
Mas aconteceu algo que nós não conseguimos explicar. E ele não tem mais nada. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo de Deus. Este é Deus. Não tem mais nada, o médico diz. E outra coisa eu vou dizer para você. O seu filho está lá tomando banho, vai trazer e você vai amamentar ele. E se ele amamentar, amanhã você já está de alta, pode levar o teu filho, porque não tem nada mais sobre o corpo dele. Para a honra e glória do nome de Jesus, este é Deus. Glória a Deus. Por isso nós temos que acreditar que Deus, quando promete, Ele faz. Quando Deus está na frente, tudo é possível. Aquela criança no outro dia teve alta. E para a honra e glória do nome de Jesus, depois de um mês que essa criança fez, foi numa Assembleia de Deus lá em Santo André, lá no ABC Paulista. Ela foi para ser apresentada. Pela primeira vez eu pude ver aquela criança, porque eu fui convidado para estar nesta igreja, que ia contar o testemunho, ia ser apresentado, então pediram para que eu estava lá presente. Eu pude ver a mãe pela primeira vez, o filho pela primeira vez, porque foi tudo por telefone. E naquele momento que foi apresentada, a criança foi contado o testemunho. O pastor daquela igreja falou, este irmão está aqui entre nós. A irmã falou, está aí conosco. E chamou, e eu fui lá na frente, eu pude levantar a criança, que ele pediu para que eu apresentasse a criança em nome de Jesus. A criança, aleluia, quando Deus faz a obra, faz por inteiro. Aquela criança que era para estar morta, que não tinha mais jeito. Quando eu fui levantar ela, não aguentei levantar, de tanta saúde que Deus deu para aquela criança, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Então esta, aleluia, é verdadeira fé. Aquele que acredita no Senhor, aleluia, aleluia, não será abalado. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como diz a palavra, que permanece para sempre. Aleluia. Vamos crer. Assim como foi na vida de Ana, que confiou no Senhor, e o Senhor lhe deu Samuel, e depois deu mais 3 filhos e 2 filhas, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim também com esta irmã, aleluia, Deus ressuscitou o filho que era para estar morrido, ela fez um voto diante do Senhor, confiou no Senhor e o Senhor abençoou. E assim eu creio, para todo aquele que nele crê, não será confundido, mas a obra vai acontecer na tua vida. Este testemunho vai chegar aos teus ouvidos, e eu creio, aleluia, que o milagre vai acontecer contigo também, porque a unção de Deus está sobre este testemunho para chegar na tua vida, em nome de Jesus, para te abençoar. Eu agradeço em nome de Jesus, que o nome dele seja glorificado, exaltado para todos sempre. Amém e amém.